agradecendo a Deus por Ele estar aqui conosco. Vem cá, pastor. Glória a Deus. Já é meu amigo. Já ficamos amigos. Aqui, estenda as mãos para cá, abençoar ele. Amém? Pastor Rodrigo é aquele ali, ó, lá de Curitiba. Faz assim para eles, pastor. Amém. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu servo, o teu filho. Meu Deus, ele veio tão longe, para trazer um recado para nós. Nós estamos sedentos por ti, Jesus. Usa o teu servo, Pai. É teu instrumento, Jesus. Então coloca, Pai, nele aquilo que o Senhor já tem preparado, para que nós possamos crescer, amadurecer e brilhar a tua glória, Jesus. Nós estamos aqui esperando, Jesus. Toma o teu servo, fortalece, meu Deus, unge para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Pastor Lô, o púlpito é seu, a igreja é sua. Deus te abençoe. Fica à vontade, tá? Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Confesso que bem cansado. Já estou 15 dias no Brasil e ministrando todos os dias. Viemos aqui para ministrar um seminário ontem aqui na Igreja Ceifa, em Curitiba. Hoje de manhã estive com o bispo Rossini, na AG, mandou um abraço para o senhor. E agora aqui à noite, amanhã já retornamos, ainda temos um trabalho em Ribeirão Preto, São Paulo, e retornando em casa. Eu gosto de, quando venho ao Brasil, nem sempre é possível, mas vim a Nova Friburgo, porque aqui é minha terra, eu nasci aqui em Nova Friburgo. Eu nasci aqui. E aqui, quando eu tinha de 16, não, ainda não tinha feito 16 anos, de 15 para 16, num congresso muito grande de jovens, que teve num centro de esporte aqui, há muitos anos atrás. Não vou falar quantos anos, que vocês vão descobrir a minha idade, eu não quero. Eu recebi uma palavra profética, que eu sairia daqui do Brasil para muitas nações. E eu fiquei assim, em dúvida, se era para mim mesmo, sabe? Será que esse negócio é para mim mesmo? Quem já recebeu uma palavra e ficou em dúvida se era para você mesmo, assim, né? Aquela foi assim, meu pai não deixava a gente nem ir lá no Rio, na capital. Éramos em 11 irmãos, ele achava que a gente ia fazer coisa errada, e sair para o mundo todo. Mas eu guardei aquela palavra. E o que Deus fala, Ele cumpre. A promessa dEle se cumpre. Só que cumpre no tempo dEle, não no nosso tempo. E às vezes nós queremos que ela se cumpra no nosso tempo. E eu já estava morando em Curitiba, e já no ministério, então surgiu um convite para mim ir para os Estados Unidos, através do meu tio, que era pastor, um pastor americano nos convidou para pastorear uma Home Mission, é uma missão em casa. Era uma igreja de língua portuguesa dentro de uma igreja americana. E nós fizemos um acerto disso ser por 2 anos. Então, o acordo humano foi feito para 2 anos. E já se passaram 40, e eu estou por lá. Então, nunca coloque um ponto final, deixa Deus colocar. Ele sabe o tempo, Ele sabe as estações, Ele sabe os ciclos, e Ele sabe governar melhor a nossa vida do que nós mesmos. Tá bom? Obrigado, pastor, por essa honra de me dar o púlpito, né? Felipe é filho de um amigo de muitos anos, né? O pai dele nós conhecemos há muitos anos, e conhecer essa igreja linda, né? Diz o seguinte: você conhecendo o pastor, você conhece a igreja. E é verdade, pastor alegre, só anda bonitão, né? Bonitão assim, que é todo elegante. Mas essa igreja é bonita, essa igreja, né? Então, parabéns pela igreja, pela beleza da igreja, pelo cuidado, né? Pastor Rodrigo nos acompanha já há alguns anos. Eu já estou jubilado. Lá nos Estados Unidos a gente jubila cedo. Eu pastoreei a mesma igreja, essa de New Jersey, pastoreei 7 anos. Pastoreei uma outra igreja na Flórida, 23 anos. Já jubilei a mesma igreja, 23 anos. Dessa igreja, nós implantamos 34 igrejas. Dessa igreja, implantamos igrejas em vários lugares, na América Central, em vários lugares. E aí eu cansei, pedi a Deus a jubilação. Aí eu pensei que fosse parar de trabalhar.
né? Jubilu, vou parar. Aí que eu estou trabalhando mais. Porque aí nos ofereceram para assumir uma universidade, a Florida Leadership Ministry University. Eu já estou há 7 anos na frente dessa universidade e temos um polo aqui no Brasil, a sede no Brasil. Pastor Rodrigo, nosso diretor aqui no Brasil, em Curitiba, e temos um polo aqui que funciona aqui na cidade. Não temos? Na sede, né, na escola sede, temos um polo da universidade. Então, se você quiser fazer um curso de bacharel, curso de mestrado, doutorado, formação de conselheiro consultivo, psicanálise ministerial, fazer um curso assim conosco à distância, ou se quiser estudar nos Estados Unidos, quem quer estudar nos Estados Unidos? Sim, ué, quase ninguém, pastor. O pastor quer. Você tem que ir para estudar, porque aí o pastor vai, através de você, já abre a igreja aí, pastor. O visto, nós nos responsabilizamos de fazer o seu visto de estudante, e aí você vai, aí chega lá, você põe o pé na terra, faz assim, ó, bate com o pé assim na terra, assim, ó, é profético, não é? Aí pronto, já liga para o pastor, já tem a minha casa para começar. Das 34 igrejas, só 3 igrejas nós começamos já em igreja. O resto foi tudo em casa. Começamos em casas e as igrejas ficaram lá para a glória do Senhor. Então, quando você for aos Estados Unidos, não tem como você ir sem ir em Orlando, não é? Tem que ir em Orlando. A Disney está em Orlando. Mas Orlando não tem só a Disney, tem coisa boa também. Tem igrejas, tem a universidade. Então, você vai lá e nos procure, por favor. Depois pegue meu telefone com o pastor e entre em contato conosco para ir lá conhecer a universidade e tomar um café. O bom da universidade lá é que fica em frente a um restaurante que todo brasileiro que vai lá vai comer nesse restaurante, que é o Camilas. Você olha assim, do outro lado da rua está a universidade. Então, se você for na hora do almoço, eu vou até te convidar para almoçar comigo. Aí você gostou? Ficou melhor assim ou não? Ficou melhor? Comeu a comida brasileira, lá nos Estados Unidos. Diz que não tem comida brasileira, lá tem, e tem coisa boa. Combinado assim? Há uma palavra liberada para o nosso coração. Eu não sou pregador, pastor. Já vi que o pastor aqui tem um jeito de pregar. Eu sou mestre, eu sou ensinador. Ontem acho que eu falei o quê? Umas 4 horas no seminário, né? Então já viu a garganta, né? E o meu chamado é de mestre, de ensinar. Nós já formamos mais de 60 mil capelães pelo mundo, em várias partes, Europa, África. Já temos muitos alunos na universidade. E o meu trabalho hoje é de mentorear pastores. Nós temos vários pastores em vários lugares. E nós ajudamos esses pastores nos projetos que querem implantar na igreja. Então, esse é o meu trabalho hoje, né? Estar viajando e ajudando. Ontem fizemos um seminário aqui e foi bênção de Deus. Tinha gente de várias cidades aqui conosco e foi muito bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Tem uma porção de Deus. E eu falo em muitos lugares para muitas pessoas. E eu aprendi isso com John Maxwell. Eu tive a oportunidade de conhecer o John Maxwell na casa dele, fazer o Lidere com ele 7 vezes, e ele sempre me ajudou a entender isso. Nunca crie uma expectativa que um público que está diante de você, todo mundo vai te ouvir, todos vão te escutar, nem todos vão te ouvir. Mas crie uma expectativa de que a minoria te ouvindo, Deus já realizou aquilo pelo qual Ele enviou a palavra. E também crie a expectativa correta. Se do que você falar, eles ouvirem 10%, Deus já realizou aquilo pelo qual enviou a palavra. Porque a palavra não é enviada para fazer nada que me satisfaz. Ele envia para fazer aquilo que lhe apraz. Então, aquilo que dá prazer ao Pai hoje é te abençoar, é me abençoar, como nós já fomos abençoados aqui no louvor. Aqui você canta uns louvores diferentes, né? Coisa linda, assim, louvores lindos que eu não conhecia. Então, essa é a porção de Deus, é a porção do Pai. Eu sou o pai, quem aqui é pai? Levante a mão assim. E quem aqui é avô? Levante a mão. Ah, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que ser avô. Melhor do que ser pai é ser avô. Eu sou pai de 3 e avô de 5. Então imagine a bênção que é. E se você quer sempre ver os seus filhos abençoados,
o nosso Pai também quer sempre ver os seus filhos abençoados. Por isso preparou esta casa, preparou esse ambiente, né, para que você seja abençoado. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o versículo 35, diz assim: então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Você pode dizer amém por esta palavra? Bem, esse texto é conhecidíssimo, mas ele tem algumas coisas que sempre me chamam a atenção e eu preciso te falar sobre isso hoje. Eu quero pensar com vocês em 3 palavras desse texto. Diga comigo assim: um caminho, diga assim, uma mesa e diga assim, um pão. Repetindo, um caminho, uma mesa e um pão. Não é o caminho, entenda isso, é um caminho. Esses discípulos, eles estão num caminho. Eu já tive a bênção de Deus, por favor de Deus mesmo, favor mesmo concedido por Deus. Eu já pude ir a Israel 9 vezes. Eu fui pela universidade estudando, então como eu dou aula de história da igreja na universidade, eu tenho que conhecer os caminhos. E numa dessas vezes, ou 2 dessas vezes, nós fomos com um mapa para conhecer tudo que está escrito na Bíblia e andar nesses pedaços, as 7 igrejas da Ásia. E é interessante quando você faz esse caminho de Jerusalém para Emaús. É muito interessante. Porque a Bíblia fala 60 estádios, né? E 60 estádios, aliás, tem uma versão, ela é alemã, que eles falam 160, pastor. É uma diferença muito grande. Mas 60 estádios, vamos ficar numa linha reta entre 14 e 15 quilômetros. Não é tão longe assim, não é tão longe assim, mas é longe. Agora, quando você pensa na condição, aí pior ainda. Porque o pouco que eu tentei andar a pé lá nesse deserto, levando muita água amarrada no corpo, eu mesmo assim quase desmaiei. Porque o calor é totalmente diferente do nosso aqui no Brasil, não é? É diferente, é um calor extremo. Mas o que mais me chama a atenção aqui não é nem o calor natural, nem a condição de caminhar, porque eles estavam acostumados a caminhar essa distância. Nós não estamos. Para nós é muita coisa, 12, 15 quilômetros caminhar, não é? Mas eles já estavam. Mas o que mais me chama a atenção é a condição emocional que esses homens estavam. Era o desgaste emocional. Porque o texto mostra claramente, no versículo 13 diz assim: nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava a 60 quilômetros. Iam falando entre si de tudo que havia acontecido. Quando o seu relatório de conversa é referente às coisas do passado, é porque você perdeu a expectativa do futuro. Quando a sua conversa só retrata coisas que aconteceram, é porque você perdeu a expectativa daquilo que pode vir a acontecer. E eu quero ser um profeta de Deus na sua vida para te dizer que o que está por vir é melhor do que aquilo que você já viveu. O que Deus tem preparado para nós é melhor do que o que nós já vivemos. Porque a vida cristã é assim, é de glória em glória, de vitória em vitória. Nunca um dia será igual ao outro. Sempre será melhor. Você amanhã vai amanhecer melhor. A sua casa amanhã estará melhor. E muitos de vocês podem chegar no trabalho amanhã e ter uma promoção inesperada. E Deus fazer uma grande obra na sua vida, daquilo que você está contando, do que já aconteceu. O que está por vir é melhor. Esses homens estão completamente decepcionados. Estão tristes, por quê?
criaram uma expectativa baseada numa interpretação errada. Quando você cria uma expectativa errada, aquilo não dá certo. Eles criaram a expectativa. Eles andaram com Jesus durante esse tempo. Aliás, um deles era parente de Jesus. Um desses dois era parente de Jesus. E eles andaram com Jesus. Eles viram com os seus olhos Jesus fazendo grandes milagres. Eles viram Jesus curando os cegos. Eles viram Jesus ressuscitando. Eles viram Jesus transformando água em vinho. Isso é maravilhoso, não é? Quem já viu Jesus fazer milagre aí? Diga amém. Eu sou fruto de milagre. Eu sou fruto de milagre. De 80% dos rins infeccionados, e o médico falar, não tem jeito. E Deus tocou. Foi numa reunião de oração com meia dúzia de pessoas. Eu senti um toque assim nos rins, assim meu irmão me levou carregado. E ali eu tinha certeza que eu tinha sido curado. Agora, recentemente, eu fui fazer um exame de médico, daqueles comum que você faz assim, e nem quer ir fazer, mas fui fazer. E quando o médico olhou meu exame de sangue, ele falou assim, peraí, você vai ter que ficar comigo uns dias. Eu falei, por quê? Não, vou te pedir um exame diferente. Falei, doutor, eu acho que o senhor está enganado. O senhor pegou o exame de outra pessoa. Que a minha esposa brincava comigo e brinca comigo. E disse, acho que você é de ferro, que eu não vejo você reclamar nem de dor de cabeça nunca. Você não sente nada, não? Então, eu falei assim, eu acho que o senhor está enganado. Eu vim aqui só fazer um check-up. Só dar uma olhada. Falou, não, vou te pedir outro exame de sangue. E se o resultado for esse mesmo, eu vou te pedir uma biópsia. Eu falei, esse cara está louco. Ele está fora do natural. Conclusão, ele pediu outro exame de sangue e pediu a biópsia e falou assim, pode parar toda a sua agenda que eu preciso te tratar, que você está com câncer. Eu falei assim, eu com câncer? Eu tenho certeza que eu estou com câncer? Você está com câncer, mas eu estou aqui para a glória do Senhor. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu estou aqui para dizer que Deus faz milagres, Ele continua fazendo milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. E o poder dele não muda. E esses discípulos viram isso. Mas agora, o que diz a palavra de Deus? Sexta-feira, Jesus é morto. Toda a sua expectativa dele restaurar Israel, nós pensávamos, eles falaram aqui, que ele iria nos restaurar, ia libertar Israel. Nós criamos essa expectativa em torno dele, porque um homem poderoso como ele, poderoso em obras, poderoso em palavra, mas agora ele está morto. É quando você perde toda a expectativa, é quando você se frustra, está decepcionado por uma palavra que você interpretou errado, por um gesto que você interpretou errado. Esses discípulos agora estão amargurados, só lembravam do que aconteceu, só falava do seu passado, perderam a expectativa de uma visão de coisas gloriosas que estava por vir. Deixaram Jerusalém e voltando para Emaús. Meu irmão, nunca Emaús vai poder substituir a alegria de Jerusalém. Nunca vai poder substituir. A alegria da presença do Senhor, ela não se compara com nenhuma outra alegria no mundo. Eu vivo nos Estados Unidos há muitos anos. E como que as pessoas criam expectativa errada e chegam lá e querem trabalhar e começam a ganhar muito dinheiro e a ficar rico. Ah, pastor, mas não pode? Claro que pode, nós precisamos disso. Mas eles trocam os valores. Daqui a pouco, pastor, perde a família. Daqui a pouco perde a alegria do Senhor. Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. A melhor coisa na nossa vida, nós precisamos de recursos financeiros, claro que precisamos, mas a melhor coisa é a presença de Deus na nossa vida. É melhor do que o anjo, a presença dele é melhor. Moisés disse assim, eu não saio daqui se não for com a tua presença. Esses discípulos estão voltando tristes para Emaús. O sábado é o dia do silêncio. Nada acontece e eles continuam o quê? Caminhando. Nada acontece. Eles estão decepcionados.
E a coisa mais difícil que tem para nós é viver o silêncio de Deus, é ou não é? O salmista exclama e grita: por que, Senhor? O Senhor está em silêncio. É perturbador, irmão, se você fazer uma pergunta para uma pessoa e ela não te responder, é ou não é? Perturbador. Você fala e a pessoa não te responde. É um negócio estranho, é chato, é ou não é? É chato. Hoje aconteceu algo interessante, pastor. A segunda vez que tem alguém no púlpito e alguém liga. O pastor lá de manhã teve que atender também um telefonema, foi ou não foi? Segunda vez, coisa legal isso, né? Confirmação. Olha só. Meu irmão, em nome de Jesus, não perca a alegria da presença de Deus na sua vida. Não perca a alegria. Esses discípulos perderam a alegria da presença do Senhor. Agora eles estão caminhando num caminho que eles decidiram. O caminho de volta nunca é o de Deus. O caminho de volta é nosso. É nós que escolhemos voltar para a vida que estávamos antes. É nós que temos as nossas histórias nas nossas Emaús da vida. Ah, mas era assim, era dessa maneira. Meu irmão, nunca será melhor do que a presença de Deus. Nunca será melhor do que estar com o Senhor. Mas eles continuam indo. Mas olha que coisa interessante. Eles estão indo. Olha o que diz o versículo 16. Os olhos deles estavam como que fechados. Por quê? Porque Jesus, indo eles falando entre si, Jesus se aproximou deles, o próprio Jesus ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. A decepção, a frustração, a dor, ela fecha os nossos olhos. Faz com que você não veja que o Senhor está aí. Quem sabe você passou ou está passando por uma prova tão grande, e essa prova tem o poder de te cegar. Mas eu quero dizer, você pode não estar vendo, mas alguma coisa você está sentindo. Porque eles testemunham, nós não estávamos vendo, mas o nosso coração ardia. O nosso coração ardia, era algo diferente que estava acontecendo, o nosso coração estava ardendo, sabe o que é? Sabe esse sentimento que você está tendo aí? É ele dizendo assim, eu sei da sua decepção, da sua tristeza, ou às vezes da sua oração que ainda não foi respondida, mas a minha presença é contigo. Eu tenho uma promessa, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é promessa de homem, isso é promessa de Deus. É o Senhor que prometeu que estaria conosco. Então pode acontecer o que acontecer, Ele continua mantendo a sua promessa. E Ele está conosco, Ele está atravessando com você nesse caminho. Agora esse caminho tem os desafios, meu. Esse caminho tem o desafio da decepção. Esse caminho tem o desafio de você perguntar, e agora? O que será de nós? É aquela pergunta, pastor, eu já fiz tudo, e agora? Agora continue esperando no Senhor. Continue esperando. Esperei com paciência no Senhor. Continue esperando, meu irmão. Ah, mas quando que isso vai acontecer? Acontecerá no tempo de Deus. O deserto não é para te matar. O deserto é para te aperfeiçoar, para você amadurecer. No campo missionário, mas é nos Estados Unidos, vai lá para você ver quantos desertos que você passa. É violento, é violência. O reino de Deus, ele é tomado à força. Você tem que lutar, você tem que chegar, você tem que insistir. Mas vale a pena, porque você vai ver o que acontece no final. Então nós estamos falando no caminho. Eles estão agora andando decepcionados, expectativa errada. Olha o que eles dizem. O Senhor se aproxima, vai com eles, e eles estão dizendo, será que o Senhor não sabe do que aconteceu? O Senhor não conhece a história? O Senhor não sabe que nós esperávamos que Ele viesse resolver os nossos problemas? Meu irmão, Ele está resolvendo os teus problemas. A prova que Ele está resolvendo é que você está aqui hoje. Está com saúde, está com alegria. Quem está com saúde aí, diga um amém bem forte. E quem está enfermo vai sair daqui curado hoje, em nome de Jesus. Eu sou prova do milagre de Deus, sou prova do milagre. Em 3 ocasiões, eu sou prova do milagre do Senhor.
A nossa casa é prova do milagre do Senhor. Nós vivemos o milagre do Senhor a cada dia. E você está aqui, é uma prova de que Ele está com você, Ele está caminhando nesse caminho. E às vezes o caminho é até da descrença, é até da dúvida, porque agora eles estão colocando a palavra do Senhor em dúvida. O Senhor precisa repreendê-los e chamar eles de nécios, tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Como que tem pessoas que têm dificuldade de crer na profecia, de crer no que é liberado nesse altar. Meu irmão, o que é liberado nesse altar é para te fortalecer, é para te levantar, é para te encorajar, é para te dizer hoje: prossiga, não desista, continue, porque o Senhor está com você e a vitória está garantida. Mas nós desistimos, nós resolvemos parar, nós resolvemos questionar. O Senhor não sabe do que está acontecendo, mas a Bíblia diz que Ele não desistiu deles e resolve ouvi-los. E ele diz assim: olha, nós, versículo 22, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram lá de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Não creram na palavra dos profetas, que profetizou que ele teria que passar 3 dias no seio da terra. Não creram no testemunho. Olha só que é duro, de dura serviço mesmo. Esse é duro. Não creram nas profecias, não creram no testemunho das mulheres que foram lá, viram o túmulo vazio e ouviram a palavra. O anjo apareceu a elas e disse: por que vocês buscam o que está vivo entre os mortos? Ele já ressuscitou. Ele já está vivo. Vocês estão buscando aquele que está vivo no meio dos mortos. E o anjo fala isso com elas. E elas saem e falam isso: olha, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizia: ele está vivo. Agora olha o segundo testemunho, versículo 24. Alguns dos que estavam conosco também foram lá. Meu Deus do céu. É muito testemunho. Olha para quem está do seu lado e diga: você é um testemunho de que Deus está conosco. Olha para quem está do seu lado. Olha só, nós somos um testemunho de que Deus está cuidando dessa igreja, meu irmão. Olha para esse lugar lindo aqui, bonito. Olha só que coisa linda. Isso é um cuidado da provisão de Deus. Jeová Jireh se manifestando, dizendo: eu estou com vocês. Vocês estão querendo ver mais o quê? Palavra profética sai daqui. Testemunho das mulheres. Agora, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele está andando com eles. Ah, coisa gloriosa. Ele não está nem ligando. Enquanto eles estão falando assim, nós estamos duvidando disso. Não cremos nas profecias, não cremos no testemunho dessas mulheres e também não estamos acreditando muito no testemunho dos nossos companheiros. E continuavam indo para Emaús. E ele continua indo junto. Meu irmão, você pode pensar que você está desistindo. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. Você pode até pensar que você consegue voltar tranquilo para Emaús. Ele não vai desistir. Esse caminho não vai te levar para a perdição, porque você já encontrou com ele, você já conhece. E já arde aí em teu coração. Arde ou não arde no teu coração? Ah, pastor, mas o senhor está pregando que ele está aqui, porque o senhor veio lá dos Estados Unidos pregar coisa nenhuma, meu irmão. Não precisa ter ninguém aqui. Reuniu 2 ou 3 em nome dele. Ele está, meu irmão. Você sentir a presença dele ou não, aí não é problema meu. Tem muita gente que vem na igreja e não sente. Eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir. É ele que diz que vai estar. Ele está. E quando ele está, ele opera milagres. Ele ressuscita mortos. Ele transforma a situação. Ele reconcilia casais. Ele traz o filho que está fora novamente. Ele faz milagre quando ele está. E ele está na casa nesta noite. Eu sinto a presença dele. Mas é você que abre o teu coração.
É você mesmo. Ah, não, mas ele não vai chegar e dizer, eu estou aqui. Ele não podia ter feito isso com os discípulos? Tocar nele, sou eu, rapaz. Para. Não, ele vai até o final da história. Ele deixa você se desabafar. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas nada está acontecendo na tua casa. Está acontecendo tudo, você vem bonito, pintou o cabelo, né? Ontem nós tínhamos uma irmã, um negócio de louco, né? Foi e virou. A irmã foi no cabeleireiro, né? Fez o cabelo, pintou o cabelo de um vermelhão assim bonito, só para ir no seminário. Chamou a atenção de todo mundo. Falei, tá certo, é isso mesmo. Faz alguma coisa diferente. Meu irmão, faz alguma coisa diferente para Deus hoje, que Deus vai fazer diferente para você também. Ah, pastor, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa que você entrega, sempre a mesma coisa. Para levantar a mão e glorificar a Deus, alguém tem que pedir? Ixi, pastor, desculpa, mas é isso que dá para pastor pregar, né? Evangelista é diferente, né? Aqui no Brasil vocês chamam canela de fogo, não tem negócio assim? Eu gosto desse negócio. E eu fico doido vendo os caras pregar. Cara, os caras não ficam roucos, cara. É legal demais, cara. Eu não consigo. Eu sou pastor. Nasci pastor. Quando eu era pequenininho já falava, você vai pastorzinho. Até na igreja do meu pai pastoreava. Eu que pastoreava as crianças. Então, não tem como não dar uma doutrinadinha, né, pastor? Me perdoe. Mas é verdade. Para levantar a mão, para glorificar a Deus, tem que alguém pedir, meu irmão. Para dar um glória a Deus, tem que pedir. Eu vejo que os caras, tem um cara que pede. Foi um lá esse dia pregar. Glorifica. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas precisa pedir para fazer. Precisa pedir. Olha a tua cara bonita. Pergunta a tua esposa se você é linda ou não é. Pergunta aí para ela, vai falar que é. E precisa alguém mandar você dar glória a Deus, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. Quando você vai glorificando, Ele vai operando na sua vida, meu irmão. Nós somos difíceis. Somos difíceis. E Ele vai junto, e os caras reclamando. E Ele está indo junto. A Bíblia diz que a história só para. Aí que é o meu coração. É quando eles chegam na casa deles. E chegando em casa. Olha só que coisa maravilhosa. Estando agora, quando ele explicou todas as coisas, a palavra, ele se aproximando da aldeia para onde fez como que ia mais longe. Olha o versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, pois é tarde, o dia declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Agora você tem que dar uma glória a Deus, meu irmão. Os caras 3 dias reclamando, falando as besteiras que queria. Acho que ele nos enganou. Eles que interpretaram errado. Não aconteceu o que a gente pensava. Ah, mas essa companhia é boa. Acho que nós vamos chamar ele para entrar na nossa casa. Meu irmão, pode chamar que essa companhia é boa, meu irmão. Na hora que ele entra na tua casa, muda todo o cenário. Muda toda a expectativa. A tua visão muda, você vai ver como muda aqui. Porque quando ele entra na casa, a Bíblia diz que ele senta à mesa. E estando com eles à mesa, versículo 30. Estando com eles à mesa. Não existe melhor lugar do que a mesa. Fala a verdade. Na mesa aqui no Brasil tem até jiló, cara. Tem até jiló. Quando você for nos Estados Unidos, eu vou mandar você comer jiló, você vai se arrepiar. O quilo de jiló lá custa o dobro do quilo de picanha. E aqui tem jiló, todo lugar que nós vamos comer hoje, né? Tinha jiló lá à vontade. Na mesa tem tudo, meu irmão. Na mesa do rei tem tudo, meu irmão. Na mesa tem tudo, cara. Quando o rei está presente, tem tudo. Quando o rei manda chamar Mefibosete, e ele volta... No caminho, a sua ama, a sua cuidadora deixa ele cair e ele se torna paralítico. E quando ele volta, a Bíblia diz, em 2 Samuel, que quando ele volta, o rei diz, olha, você é filho do meu amigo. Eu quero te restituir todas as coisas. Mas o rei olha para ele e vê que ele está com medo. E a primeira coisa que o rei olha para ele diz,
não tenha medo. Quem te convidou para estar aqui foi eu que te convidei. Ele diz assim, olha, eu vou te restituir todas as terras do teu pai, e tu, de hoje em diante, comerás pão comigo na minha mesa. Na mesa do rei a fartura, meu irmão. Na mesa do rei, aonde o rei está, há fartura. Não falta nada. Por isso que na presença do Senhor, até a tristeza, ela pula de alegria, meu irmão. Ela pula de alegria. Meu irmão, Ele não desistiu de você. Mas eu desisti dele. Eu tenho uma palavra para você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Agora, estando à mesa, olha que coisa linda, versículo 30. Estando à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu. A mesa é lugar de revelação. Quem crê nisso? É o melhor lugar da sua casa, fala a verdade. É o quarto e a mesa. A sala é lugar de lazer. A mesa é lugar de se alimentar. E o quarto é o lugar da sua intimidade com seu cônjuge. Então é o quarto e a mesa. A sala você às vezes passa por ela, né? Nem está aí com a sala. Está lá aquela televisão grande, está lá aquilo tudo. Você nem... Eu mesmo em casa dificilmente eu fico na sala. Agora eu gosto de sentar na mesa. De manhã tem um cafezinho fresquinho. Fala a verdade, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aqui tem um pão que sai torrando, né? Como que chama aquele pãozinho francês, né? Sai torrando. Hoje comemos lá na Pão, né? Sei lá o nome de uma padaria que tem lá na esquina. Grande. Tem tudo de bom, meu irmão. Tudo de bom, melhor. Na mesa tem tudo. Na mesa tem cura. Na mesa tem milagre. Na mesa tem restituição de propósito. Olha que coisa linda. A mesa é lugar da revelação. Jesus entra para ficar, ele toma o pão, abençoa. Nessa parte, nesse momento, a Bíblia diz que os olhos deles, olha só que coisa linda. Olha lá, estando com ele na mesa, versículo 31, abençoou e partiu e deu. E abriu-se-lhes, versículo 31, coloca aí, por favor. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Meu irmão, na mesa a cura, a milagre do Senhor. Quando tudo parece perdido, quando você vem na presença do Senhor e senta com Ele na mesa, como você está sentado aqui, meu irmão, não existe limite para o que Deus pode fazer. Nesta noite não existe limite do que Deus pode fazer com a sua vida. Não existe limite do que Deus está fazendo com a sua vida. Mas olha que coisa interessante. É nesse lugar que ele recebe agora a restituição completa. É aí que quando ele aparece, que todo o propósito de Deus vem à mente deles. Eles entendem o que era, o que Deus tinha dito e como que a profecia se cumpriu. E eles tomam uma decisão. E eu quero falar para você hoje, que Deus me trouxe aqui, para dizer que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. Eles se acostumaram a comer o pão que Deus dá em Emaús. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque Deus não ficou, o Senhor não ficou em Emaús. A bênção é para todos. A bênção é para todos. Mas o propósito, ele só se cumpre em Jerusalém. Bênção e propósito são coisas completamente diferentes. A bênção você recebe em qualquer lugar, mas o propósito de Deus só se cumpre na sua vida você estando no lugar onde Deus chamou para você estar. Aí o que acontece com eles? A Bíblia diz no versículo seguinte: disseram uns um para o outro, versículo 31, não ardia em nós, no nosso coração, diga assim, pelo caminho, diga comigo, pelo caminho, quando nos falava e abria as Escrituras. Sabe o que está faltando para nós? É isso. É na hora da dúvida, na hora do sentimento contrário, na hora que o inimigo vem colocar alguma dúvida no nosso coração, a gente ir lá e abrir as Escrituras. Porque você abriu as Escrituras, seu coração vai arder, meu irmão, vai arder.
Você vai abrir as Escrituras e você vai ver lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai abrir as Escrituras, vai ver o salmista gritando, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Aí você vai ver a resposta, sim, Ele pode preparar, e vai ver Ele orando e dizendo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. É na mesa, é na unção, e Ele pode preparar uma mesa. Quando você abre as Escrituras, aí você vê a promessa dEle, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você abre as Escrituras, você vê as promessas dele sobre a sua família, seus filhos. Esse dia eu fiquei muito chateado. A gente tem uma mentoria de empresários lá nos Estados Unidos, reúne muitos empresários e a gente ajuda eles a alinhar a empresa aos propósitos de Deus. E um deles já com, acho que 12 anos de casado e muito rico, tem o seu próprio avião. E eu falei com ele, cheguei perto dele, que eu adoro crianças. E eu falei assim, cadê seus filhos? Onde estão seus filhos? E uma esposa bonita, um rapaz bonito. Ele falou assim, não, nós não temos filhos, não. Eu falei, isso, tem alguma coisa errada. Vou falar com a minha esposa para se aproximar da esposa dele. Eu vou me aproximar dele, que talvez precisa ir ao médico, seja alguma coisa. Não, nós não temos problema nenhum não, pastor. É que nós não queremos ter filho, que eu tenho medo de pôr filho no mundo, com essa guerra que está para surgir aí, a terceira guerra mundial. Eu tenho medo. Eu falei assim, miserável, tem tanto dinheiro no banco e não sabe o que é alegria, porque a melhor coisa é ter os filhos sentado à roda na mesa, e a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e eles são geração bendita na terra, aonde eles estiverem, eles são geração bendita na terra. Medo, o homem milionário com medo, adianta ter dinheiro e ser medroso? Adianta ter dinheiro e ser medroso? Rapaz, você é um miserável, rapaz. Que isso? Para quem que vai deixar essa herança? Não estou pensando nisso não. Os pais juntam a herança para quem? Para os filhos, é assim que a Bíblia diz. E ele não entendeu esse propósito, está lá vivendo essa vida com medo. Em nome de Jesus, o Senhor transforma o seu medo. O medo que estava no coração daqueles discípulos sumiram na hora que os olhos foram abertos. Coloque as mãos sobre os seus olhos. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida agora, para você ver algo que você não estava vendo. Quem sabe reclamando do trabalho. Meu irmão, não quero ir comigo em alguns países que eu tenho ido ultimamente, da África, lá do outro lado dos outros continentes, de ver pessoas que realmente você leva uma bicicleta para eles, como a gente leva um projeto chamado Pedalando, leva a bicicleta para eles, e 5 pessoas, 5 andam em uma bicicleta. Você já viu isso? 5 pessoas andarem em uma bicicleta e pedalar 5, 6 horas para estar num culto. Meu irmão, você é cheio das bênçãos de Deus. Abra os teus olhos espirituais e veja a bênção de Deus que está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o teu trabalho. Você é abençoado, você é abençoada. Os seus filhos são herança do Senhor, é bênção de Deus na terra. Abre os seus olhos agora e veja o que Deus está fazendo em nome de Jesus. Mas eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Na mesma hora. Pastor, posso pedir os irmãos para ficarem de pé? Eu estou terminando. Na mesma hora, é nessa hora que os olhos são abertos. Se você conseguiu ver alguma coisa, cadê os irmãos do louvor? Por favor. Na mesma hora, é na mesma hora que você toma uma decisão. É na mesma hora que você recebe uma palavra profética. É na mesma hora que os seus olhos foram abertos. Pastor, mas qual a expectativa que o senhor tem que aconteça conosco aqui? Nenhuma. É você que tem que criar a expectativa, não sou eu. Eu vou terminar aqui, amanhã ainda durmo aqui hoje, amanhã pego o avião, volto para Curitiba, sexta-feira eu vou para Ribeirão Preto, estou indo embora. É você que criou a expectativa de vir nesse culto. Só que o Senhor não quer que você volte frustrado para casa. Então você já abriu os olhos. Você sentiu alguma coisa quando você fechou os olhos assim, de ver alguma coisa que você não estava vendo espiritualmente? Valorizar. Nós perdemos e às vezes passamos tempo falando de coisas. Estamos igual Jeremias, esperto em escrever um livro de lamentação. Eu acho que o meu daria 10 vezes mais do de Jeremias, conhecido como o profeta chorão.
E ele começa a escrever, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e de repente parece que o Espírito Santo dá uma sacudida nele, não dá? E ele está dando em algumas pessoas aqui, pastor, eu sinto isso, está dando. Ele disse, ei, para! Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Abre os teus olhos e começa a ver o que Deus está fazendo, como Ele está repartindo isso. E concluindo, a Bíblia diz que eles tomam uma decisão. Qual a decisão? Esperar o pão se multiplicar em Emaús ou voltar para Jerusalém? Qual é a decisão? Voltar para Jerusalém. Ah, pastor, eu fui na igreja, fui abençoado, mas nunca tomo a decisão de voltar para o lugar do propósito que Deus te chamou. Sabe o que vai ficar a sua vida? Sempre dependendo de uma bênção de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é maior do que a bênção que Ele tem para você. A presença dEle é maior do que a bênção que Ele pode te dar. Ah, eu não paro de louvar a Deus pela cura que Ele me deu. Em 2 ocasiões, muito difícil. A terceira agora foi mais fácil, que foi só uma cirurgia de vesícula. Essa foi mole, em relação às outras duas. Né? As outras duas eu vi a morte de perto. Nessa foi mole. Mas eu quero te dizer, isso é muito bom, você ter o testemunho de uma bênção. Mas melhor ainda, é você ter um testemunho da presença de Deus na sua vida. E as pessoas olhar para você e dizer, ali vai um homem e uma mulher diferente. Porque a maneira que ele age, a maneira que ele se comporta, a maneira que ele caminha é diferente. Sabe o que é que faz essa diferença? É a presença do Senhor com você. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui, falando para alguém que pensou em até desistir, pastor. Eu sinto isso no meu coração, se o Senhor me permitir, debaixo de autoridade. Pensou em desistir. Ou quem sabe é daqueles que não pensam em casar, porque acham que casamento é um problema. Meu irmão, casamento é a maior bênção de Deus. É a coisa melhor que Deus já fez aqui na terra. E os filhos, que filho dá muito trabalho. Filho é herança do Senhor, que Deus confiou a você. A herança não são coisas, a herança de Deus na sua vida são os filhos. Ou você pensa que os seus filhos não vão ser abençoados? Seus filhos serão os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores juízes. Seus filhos serão os melhores. E eu posso dar um testemunho, porque falaram assim, eu levei 2 pequenininhos, e agora uma maior que ficou foi, que essa é do coração, mas de sangue é 2 e uma de coração. E aí o que acontece? Os seus filhos lá vão crescer, e vai ser um problema que lá filho cresce, e desonra os pais, e sai de casa com 18 anos, daqui e dali, e inventa uma punção de moda. Sabe o que é isso? São as histórias do caminho. Ei, não deixa seus ouvidos entrar essas histórias, que vai ser assim, vai ser só coisas negativas. Seus filhos são uma bênção. Eu me lembro que a minha filha chegou para mim, terminou o rascunho e falou assim, pai, eu vou fazer uma prova para uma faculdade assim. Aí quando eu fui olhar o preço da faculdade, $500 mil. Falei, filho, você está sonhando, isso é um sonho. Falei, não, pai, é que tem 3 vagas para quem tirar em primeiro, segundo, terceiro lugar, e eu vou ser uma delas. Aleluia. Eu falei, essa menina está brincando comigo. Está testando meu coração. Eu falei assim, filha, pai, o senhor me ensinou. E ela é o seguinte, a gente dá uma notinha para ela, pequenininha assim. Ela trocava e tirava o que era de Deus e não deixava ninguém entregar. Ela que ia lá na frente entregar. Eu falei assim, pai, o senhor me ensinou desde criança que nós temos que confiar em Deus, temos que ser fiel a Deus, e que na hora que nós precisarmos, Deus vai ser fiel a nós. Eu falei, filha, você vai concorrer com não sei quantas mil pessoas para 3 vagas. E tem outra, filha, você vai concorrer com quem nasceu aqui. Ela foi para lá com 3 anos. Eu falei, filha, não é exato. Eu tentando manipular a cabeça dela, se ela não passasse, não ficar, eu já estava nessa expectativa. Ela, pai, fica tranquilo, fica tranquilo. Ai, Jesus, essa menina vai arrumar sarna para se coçar. Ela arrumou sarna para mim me coçar. Porque ela foi e fez a prova e tirou em 2º lugar. Tirou em 2º lugar, se formou em advogada. E ela foi tão bem na faculdade, que o governo chamou ela e disse, olha, você foi tão bem, a sua faculdade foi tão boa, e há 14 anos que ela trabalha para o governo americano nos Estados Unidos. Sabe o que é, meu filho? Não tem nada disso, ser criado com princípios na presença de Deus, e não tem esse negócio de inimigo querer colocar jugo sobre você.
O jugo de Jesus, ele é leve e ele é suave. E você é mais do que vencedor. Se você pensou em desistir, toca uma música aí, meu querido. Rapaz, esse irmão toca bem e canta também, né? Porque tem gente que toca bem, mas não canta bem. Ele toca e canta, né? Quando você for para os Estados Unidos começar uma igreja, manda ele, faz favor. Aí já dou todo apoio lá, a gente já... Meu irmão, você quer uma bênção de Deus para você continuar nesse caminho e chegar no lugar que é o propósito de Deus? Que você tem que chegar para voltar para Jerusalém. E aqui tem uma oportunidade para você. Você crê nisso? Posso fazer uma oração? Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Quer vir aqui à frente? Você como casal, você como família, você como filho, você que pensou em desistir, é isso, venha mesmo, vem com coragem, traga seu filho. E se você trouxer seu filho, eu vou pedir para você colocar, você pai, colocar a mão em cima dele aqui, ó, e liberar uma palavra profética sobre ele, e liberar uma bênção de Deus sobre ele, que tem pai que não profetiza sobre os filhos não, sabia, pastor? E você vai fazer isso aí, vem mesmo, em nome de Jesus. E há uma alegria aqui, derramada aqui, pode cantar,